Vamos retomar então, depois dessa propaganda do Reverendo Augustus. Foi planejada essa propaganda. Vamos voltar a falar então sobre as coisas que Deus estabeleceu na criação. E a gente vai então entrar numa área que eu gosto bastante, acho muito rica e às vezes pouco conhecida do povo evangélico, que eu acho que é útil a gente aprender. Então, a gente estava falando sobre essas estruturas. Eu gostaria de falar agora do chamado mandato cultural. O mandato cultural é um conceito comum entre reformados, entre calvinistas, que entende que Deus, quando fez o homem, ele deu tipos de regras diferentes. Ele deu regras ligadas ao relacionamento do homem com Deus. Ele deu regras relacionadas ao relacionamento do homem para com o próximo. E ele deu regras para reger o relacionamento do homem com a natureza, com o mundo criado. Então, na teologia a gente chama isso de mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. O que os crentes mais estão acostumados a ouvir é sobre o mandato espiritual e o social. A gente ouve sermão em que fala de como você tem que viver em relação a Deus, o que você tem que fazer em relação ao próximo, mas dificilmente a gente entende nossa relação com o resto da criação. Ou poucas vezes a gente fala sobre isso, a gente pensa sobre isso. Mas os teólogos que falam do mandato cultural, eles não estão falando de uma coisa que é inventada ou da cabeça deles. A Bíblia coloca algumas regras para o ser humano desde o princípio. Gênesis 1, versos 26 a 28, fala que Deus criou o homem, o fez imagem e semelhança de Deus. E quando o criou, Deus deu ordens para ele. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai-a, sujeitai todas as coisas. Então, uma das coisas que Deus deu para o homem foi a ordem de dominar o restante da criação. Por quê? Porque Deus deu ao homem a função de reger juntamente com Deus. Ou, uma ilustração que eu gosto de usar é que Deus nos fez gerentes da loja. Ele é o dono, mas ele dá a chave e ele fala assim, cuida bem, eu vou passar aqui no final do dia. O gerente recebe a responsabilidade do dono de cuidar de tudo, de gerenciar tudo. Por isso que ele é o gerente. E ele tem que fazer em conformidade com as determinações do dono. Porque senão ele é um mau gerente. E vai sofrer as consequências do seu mau gerenciamento. O ponto é que quando Deus nos coloca na sua criação, Ele exige que nós sejamos coerentes com aquilo que Ele nos deu. Aquilo que Ele nos colocou para fazer. Então, por exemplo, em Gênesis 2,15, fala que Deus colocou o homem no jardim para cultivar e para guardar o jardim. Era função do homem explorar as potencialidades do jardim e guardar o jardim. Você fala, guardar do quê? Não tinha outras pessoas. Guardar de qualquer influência maligna. E o que a gente percebe é que essa é a primeira quebra. O pecado já tem isso logo embutido no início. Por quê? Porque ao invés de expulsar a presença de ideias malignas do jardim, Adão se cala diante delas. A mulher come do fruto, concede a Adão, e ele come, e assim se institui o rompimento com Deus. O ponto é mostrar que, antes de prosseguir nisso aqui, eu quero dizer que amanhã nós vamos falar da queda, do pecado, e de como isso trouxe consequências a toda a criação. Quando o primeiro casal peca, eles quebram todos os tipos de regras que Deus dá a eles. Eles quebram o relacionamento com Deus, eles quebram o relacionamento com o próximo e com a natureza. E vou dizer por quê. Porque eu falo nessa ordem, porque essa ordem coloca prioridade. Você tem que primeiro entender sua relação com Deus. Ela norteia o resto da sua relação. É pelo fato de você prestar conta a Deus que você entende que a criação não é algo só para você usufruir. Você é mordomo. E o conceito de mordomia tem sido esquecido no nosso meio. Por quê? Porque a gente entende que é para o nosso prazer e para a nossa alegria. E sem entender as consequências do mau uso dos recursos que Deus nos deu.
A ideia de mordomo significa que você cuida das coisas que o seu Senhor lhe deixou para cuidar. Isso é mordomia cristã, né? Você cuidar devidamente do dinheiro que Deus colocou na sua mão, porque ele não é seu, ele é só emprestado. Cuidar devidamente do emprego que Deus lhe concedeu, ou dos filhos que ele lhe permitiu ter por algum tempo. Isso é mordomia cristã. Em vários aspectos a gente poderia falar dela. Mas meu ponto é dizer que no primeiro pecado, o homem quebra todos os princípios. Ele quebra o mandato espiritual. Por quê? Porque ele não ouve o Criador. Ele quebra o mandato social porque, primeiro, eles invertem papéis. Eva toma a dianteira, Adão se cala e depois um acusa outro. E ele quebra o mandato cultural porque, ao invés de dominar a criação, ele é dominado por ela. Olha que esquisito. No final das contas, em Gênesis 3, que é onde acontece o pecado, existe uma inversão das prioridades. Deus fica por último, porque a palavra mais ouvida é a da serpente. Depois é a da mulher. Por última de Deus. Não é impressionante? O pecado mostra a inversão de prioridades colocadas por Deus. Mas mostra a quebra de todos os relacionamentos que Deus havia dado para o homem ter. E essa quebra dos mandatos se evidencia também na maneira como o homem faz mau uso da criação que Deus colocou nele para fazer. Quando fala que o homem tem que dominar a criação, significa que ele não pode ser sujeito a ela. Ele tem que sujeitá-la. Hoje em dia, por causa de influências que a gente chama de panteístas, que acredita que tudo é Deus, você tem muito filme estilo Avatar, por exemplo, em que você sente uma certa áurea no planeta, assim, né? Ele é meio vivo, é quase uma divindade aquela árvore. Para quem viu o filme, está lembrado, né? É apenas uma ilustração de como isso é muito comum no nossos dias. De que esse planeta é vivo e você meio que tem que se submeter a ele, porque senão ele se vinga contra você. Tem um filme horroroso feito pelo um diretor conhecido, que quem gosta de filme já ouviu falar, o M. Night Shyamalan, que fez o Sexto Sentido e tal. E é um filme que conta de pessoas que começam a morrer de maneira surpreendente. Para estragar o filme para vocês, eu não tenho nenhum problema em estragar esse filme para vocês, que ele não vale a pena. As pessoas, no meio do filme se descobre que as pessoas estão morrendo porque a natureza resolveu jogar um tóxico no ar que leva as pessoas a fazerem essas coisas horrendas. Moral da história, você faz mal para a natureza, ela se vinga contra você. Olha como é que o ser humano sem Deus personifica a natureza. Ela vira um Deus que responde a você como se ela tivesse personalidade. No padrão de Deus, você não se coloca debaixo dela. Você a sujeita, porque você não é servo dela, você é servo do dono dela. E ela está aqui para o bom uso e a boa mordomia daqueles que são de Deus. Então, meu ponto é mostrar que a sua cosmovisão cristã tem que fazer muita diferença na maneira como você entende, por exemplo, engajamento com lutas ecológicas. Não há nada de errado em você cuidar das coisas que Deus fez. A questão é, qual a sua motivação por trás disso? E na maioria dos defensores de alguma coisa verde, está um conceito panteísta, de que há um aspecto de divindade nas coisas criadas, né? Tem gente abraçando árvore, né, fazendo coisas dessa natureza. Por quê? Porque eles entendem que isso tem vida e de certa forma devem ser adoradas e servidas. Deus colocou o homem na criação para, de forma responsável, descobrir e explorar as potencialidades da criação. A ideia é que cristãos não podem restringir sua fé à esfera da religião, mas toda esfera da vida. Quando a gente desenvolve e ao mesmo tempo preserva, usando os recursos da criação, a gente honra a Deus. E é importante a gente entender como a gente honra a Deus. Eu vou dar um exemplo. Quando alguém que trabalha com biologia perscruta na vida microscópica, descobre
uma habilidade tremenda de quem desenhou essas coisas. Honra e louva o Senhor quem entende que dentro de uma célula existe uma fábrica muito mais complexa do que a maioria das que estão instaladas em Fortaleza. Por quê? Porque essa fábrica chamada célula se reproduz numa velocidade que nenhuma fábrica feita por homens conseguiria. Ela produz outra fábrica do mesmo tamanho em questão de instantes, se comparado com o que o homem faz. E o ponto é mostrar que quando a biologia faz isso, ela explora os encantos da vida microscópica e exalta o Deus que a fez. Quando alguma área que lida com a estética descobre beleza, ela exalta a Deus. Eu disse para uma pessoa no intervalo que eu ia dar um exemplo de arquitetura. Quando eu estava como capelão na universidade, eu era chamado frequentemente para fazer devocionais em eventos da universidade. Dentre eles, formaturas de colações de grau, né, de cursos diferentes. E uma vez eu fui falar para a turma da arquitetura, e eu falei uma coisa curiosa para eles. Eu falei assim, olha, eu vim falar de algo que vocês nunca ouviram falar. Eu vim falar sobre beleza ligada a Deus. Aí eles ficaram pensando, o que ele está querendo dizer? Eu falei para eles, você não sabia? Deus é belo. A Bíblia fala que a gente deve adorar a Deus na beleza da sua santidade. Aí eu falei, o que isso tem a ver com vocês? Eu falei assim, porque vocês, na verdade, não conseguem criar o que é belo. Vocês só conseguem descobrir o que é belo. Aí eu dei um exemplo para eles. Falei assim, por acaso alguém chega diante daquela praia paradisíaca, ou daquele cenário de montanhas, com cachoeira, e fala assim, que trem horroroso, né? Que negócio horroroso. Ninguém fala isso. Por que que em qualquer lugar do planeta, qualquer pessoa que estivesse num lugar paradisíaco vai dizer, que coisa linda, que fantástica, quanta beleza. Por quê? Porque há certos padrões de beleza que não são subjetivos. É por isso que é possível ter certas belezas que são mundiais, né? Tanto falando de pessoas quanto de lugares. Se beleza fosse uma coisa estritamente regional, você nunca fazia viagem para outro país, porque você ia chegar lá e dizer, não, esse aqui é bonito para vocês, para a gente é horroroso. Tem certas coisas que são bonitas para todo mundo. Essa é a verdade. Aí eu disse para eles assim, quem faz arquitetura não cria beleza, só evidencia beleza. Aí eu expliquei. Não é verdade que entre alguns arquitetos tem se tornado mais e mais comum desenhar edifícios que são compatíveis com o meio ambiente e que demonstram a beleza do meio ambiente? Pois bem, ao fazer isso, você não cria isso, você só deixa isso mais evidente. Aí você começa a imaginar assim, aquelas casas que são construídas, incrustadas na rocha, de repente explorando as belezas da criação. Na verdade a casa fica bonita pelo lugar que ela está, não só porque ela é bonita. O ponto é mostrar que todas as vezes que alguém cria alguma coisa, ele não criou beleza, ele só deixou beleza evidente. Porque beleza foi colocado na natureza por Deus. Beleza é uma coisa que Deus colocou na natureza. O artista simplesmente faz assim, ó. Ele mostra isso. O ponto é que em cada área que alguém trabalha, ele acaba evidenciando as coisas que Deus colocou na criação. Agora, com isso tudo, estou dizendo que não significa que todo mundo que produz ou faz alguma coisa com a cultura, com a criação, necessariamente faz coisa boa. Claro que não. Todo mundo faz cultura porque cultiva alguma coisa da criação, mas às vezes cultiva de maneira negativa. Uma coisa curiosa nas escrituras é mostrar como Caim, desde o começo, quando ele se rebela, mata o seu irmão, ele sai e constrói uma cidade, e junto com isso vem uma série de desenvolvimentos científicos, mas que não são usados de forma honrosa ao Senhor. Eles desenvolvem metalurgia, está lá em Gênesis 4. Eles desenvolvem música, está lá, Gênesis 4, verso 21, 22, fala que surgiu fulano, ciclano, que era o pai disso, pai daquilo, aspectos culturais que passaram a ser desenvolvidos pelos homens, só que infelizmente distantes de Deus.
E por serem distantes de Deus, Deus muitas vezes teve que resgatar e trazer essas coisas de volta para uma orientação teocêntrica, voltada para Deus. Mas o ponto é, todo mundo desenvolve de alguma forma, ou com a direção certa, ou não. A gente vai falar mais de direção um pouquinho amanhã. Eu tenho aqui uma frase, deixa eu ver se... tá aqui. Uma frase interessante de um autor que eu estudei, que explora um pouco dessa questão. Olha que interessante. Albert Walters escreveu assim: a criação não é algo que uma vez feito permanece estático. Há, por assim dizer, um crescimento, embora não num sentido biológico, uma revelação da criação. Isso acontece mediante a tarefa que as pessoas recebem de realizar as possibilidades de desenvolvimento implícito na obra das mãos de Deus. A realidade determinada da ordem criada é tal que é possível se ter escolas e indústria, produção de cópias e construção de foguetes, bordado e xadrez. A lei criacional clama para ser expressa em formas novas e surpreendentes. Todo o vasto conjunto da civilização humana não é o espetáculo das aberrações arbitrárias de um capricho evolucionário, nem o panorama inspirador das realizações criativas do próprio eu. Antes, é a demonstração da maravilhosa sabedoria de Deus na criação e o significado profundo da nossa tarefa no mundo. O que ele quer dizer é, não importa se você está na indústria, no laboratório ou jogando xadrez. Não importa se você está fazendo bordado, se você pratica esporte ou é um arquiteto. Em todas as potencialidades que Deus colocou na criação, você não faz nada que seja o capricho aleatório de um evolucionismo que ele colocou aí. Não. O evolucionismo com o seu direcionamento cego chamado acaso não pode produzir coisa tão perfeita e tão bela. E nem é as invenções do eu. São simplesmente expressões da sabedoria de Deus, da maravilhosa sabedoria de Deus. O ponto é mostrar que tudo que a gente faz deve ser expressão disso. E devemos fazer com isso em mente. Agora, tem uma coisa interessante a esse respeito, que é assim, essa não é uma maneira comum de se pensar. O que eu estou falando de trabalhar com essa perspectiva, de entender a sua função com essa perspectiva. Não é comum. Por que ela não é comum? Porque às vezes a gente tem uma herança que já vem desde o catolicismo medieval, em que havia uma antítese entre o mundo e os círculos cristãos. Então essa antítese permitia que tudo que estivesse fora da igreja fosse necessariamente ruim. Então para se tornar bom você tinha que fazer isso parte da igreja. Vou dar exemplos. Toda música composta por alguém na Idade Média, normalmente era composta debaixo de um contexto cristão. Não tinha nenhum músico secular, ninguém vivia disso. Por quê? Porque quem pagava eram os senhores de terras, eram os homens com dinheiro, que normalmente estavam ligados à igreja. E para a igreja aprovar tinha que ser sacro. Então eles só faziam música num contexto sacro. Mesma coisa com arte. Não era comum fazer arte que não fosse sacra. Por quê? Para ser aceitável, para ser aproveitável, tinha que estar debaixo do domínio da igreja. O que a reforma protestante fez, por exemplo, que foi tão diferente? Ela passou a fazer arte sobre coisas comuns da vida. E que não havia nada de errado com isso. A reforma protestante veio depois do período do renascentismo, só que o renascentismo fez voltado para o ser humano. Você pode ver pinturas do renascentismo, elas são todas explorando as belezas do ser humano, as potencialidades do ser humano. Ela é extremamente humanista. Os pintores holandeses que tiveram um contexto mais reformado da vida, eles passaram a pintar a vida como ela é. Com suas feiuras, mas também com suas belezas. Retratando as coisas do jeito que Deus as fez. E isso mostra uma citação interessante que eu tenho aqui do Abraham Kuyper, que foi um grande escritor que deu um pontapé nessa ideia de cosmovisão que a gente está falando. Olha só. Ao mesmo tempo, o calvinismo tem dado proeminência ao grande princípio de que há uma graça particular que opera a salvação, e também uma graça comum, pela qual Deus, mantendo a vida do mundo, suaviza a maldição que repousa sobre ele, suspende seu processo de corrupção, e assim permite o desenvolvimento de nossa vida sem obstáculos, no qual glorifica-se a Deus como Criador. Deste modo, a igreja retrocedeu a fim de ser nada mais, nada menos que a congregação de crentes, e em cada departamento, a vida do mundo não foi emancipada de Deus, mas do domínio da igreja. Assim, a vida doméstica recobrou sua independência
os negócios e o comércio atualizaram suas forças em liberdade. A arte e a ciência foram libertas de todo vínculo eclesiástico e restauradas à sua própria inspiração. E o homem começou a entender a sujeição de toda a natureza com suas forças e tesouros ocultos, a ele mesmo como um santo dever imposto sobre ela pela ordenança original do paraíso. Tenha domínio sobre eles. Doravante, a maldição não deveria mais repousar sobre o mundo em si, mas sobre aquilo que é pecaminoso nele. Em vez de voo monástico para fora do mundo, é agora enfatizado o dever de servir a Deus no mundo, em cada posição na vida. Essa é uma citação muito interessante, em que esse autor, chamado Abraham Kuyper, um holandês que foi primeiro-ministro da Holanda no início do século XX, e um grande pensador que trabalhou em áreas diferentes, ele, como teólogo, como pensador, passou a falar de uma postura cristã que nós deveríamos ter, que ele chama de calvinismo, uma postura cristã que entende que nós não precisamos, para tornar alguma coisa santa, a gente não precisa colocar necessariamente debaixo do domínio da igreja. Era assim que a igreja medieval fazia. Ela colocava debaixo do controle da igreja para algo ser aprovado. De que não há problema nenhum se o comércio, se a arte, se a educação não estão debaixo do controle da igreja, mas elas nunca podem estar debaixo do domínio de Deus. Ele faz uma diferença. A igreja tem o seu lugar. A igreja tem o seu papel. Ela cuida em nutrir os crentes no caminho do Senhor. Mas ela não precisa necessariamente dizer assim, ó, essa arte pode ser feita, essa não. Inclusive foram coisas desse tipo no passado que fizeram as pessoas zombar da igreja, quando a igreja determinava o que era ciência boa ou o que não era. Né? Então, por exemplo, existe o exemplo muito citado entre cientistas que são contra o cristianismo de Galileu. Né? E Galileu foi condenado pela igreja por causa de algumas suas teorias. Que a igreja disse, não é assim. Mas depois entendeu que ela não tinha que determinar no campo da ciência, mas que a ciência não devia estar destituída do domínio de Deus. Então ele passa a dizer o seguinte, olha, quando a Bíblia fala tenha domínio sobre as coisas do mundo, é que tudo que a gente faz na vida deveria estar debaixo do domínio de Deus. Não é a mesma coisa que debaixo do domínio da igreja, mas debaixo do domínio de Deus, em que Jesus Cristo é o Senhor de cada coisa que a gente faz. Então ele falou, ao invés da gente ter que, como monge, voo monástico, sair para fora do mundo, a gente pode servir a Deus no mundo. Ele está falando isso porque em tempos da Idade Média, eu disse isso ontem, ser um cristão, né, piedoso era deixar todas as coisas e entrar para o serviço religioso. Ele disse, isso não é necessário, uma vez que a gente tem um entendimento cristão de que explorar as coisas da criação honra o Senhor também. Isso também é honroso. E aí eu quero entrar um último ponto que eu quero trabalhar, antes de abrir para possíveis perguntas que você tenha. Eu gostaria de falar sobre soberania de esferas, que é um conceito muito estranho, mas eu espero que seja útil. Deixa eu começar com essa citação. Estranho assim, porque as pessoas não ouvem falar muito disso, mas que é muito rico. Abraham Kuyper também falou o seguinte, assim como nós falamos de um mundo moral, um mundo científico, um mundo de negócios, a gente usa expressões desse tipo, né? O mundo dos esportes, a gente usa assim. O mundo da arte, assim podemos mais apropriadamente falar de uma esfera de moralidade, da família, da vida social, cada qual com o seu domínio. E pelo fato de cada uma implicar no seu próprio domínio, cada uma tem sua própria soberania dentro dos seus limites. Deixa eu explicar isso aqui, porque vai exigir um pouquinho do nosso tutano aqui. Então segura as pontas comigo aqui, tá bom? Aguenta um pouquinho. O que o Kuyper estava dizendo é o seguinte, ao invés de fazer no modelo medieval em que a igreja tinha que controlar tudo, a igreja é uma das esferas. Mas existe arte, existe comércio, existe educação, existe família. E existe uma outra coisa chamada Estado, que também é uma outra esfera. Qual é a função do Estado? Olha só que interessante agora. Qual é a função do Estado? Não é necessariamente dominar tudo, mas é manter a soberania de cada esfera. Você falou o quê? Então vou repetir aqui, vamos fazer devagarzinho agora. Cada esfera, ele falou, tem o seu domínio. Em outras palavras, dentro da esfera da arte é permitido fazer arte com qualquer elemento belo. A partir do momento que alguém proíbe de se
se fazer arte de um certo jeito, ele está infringindo um domínio, uma independência que o mundo da arte permite. Mesma coisa com família. E eu vou entrar em áreas mais práticas agora. Quando Deus instituiu a família para ser de um jeito, se alguém ou algum outro domínio diz não, você tem que fazer assim e assim e assim com a família, ela está infringindo numa esfera e quebrando o seu domínio. Vamos dar exemplo disso na escola e do Estado. Quantas vezes a escola às vezes diz para os pais como é que os pais têm que tratar os filhos? E os pais se submetem a isso quando concedem à escola a responsabilidade de educar os filhos. Né? Então, eles abrem mão de controlarem a sua esfera. Mesma coisa com o Estado, as intervenções do Estado sobre família. Vamos usar exemplos muito recentes na história da política brasileira. Quando o governo federal começou a instituir coisas do tipo, nós vamos proibir os pais de punirem os seus filhos fisicamente. Disciplinar os seus filhos fisicamente. Todo mundo lembra da polêmica da lei da palmada, né? Presta atenção. Isso é o Estado interferindo numa outra esfera. Ao invés de salvaguardar a independência de cada esfera, o Estado faz o seu papel quando ele deixa a família exercer a sua função, quando ele deixa a educação exercer a sua função, a ciência exercer a sua função, o esporte, a arte e assim por diante. Aí o Estado cumpre o seu papel. Mas quando ele intervém nas outras esferas, ele sai do seu papel. Ele quebra com a soberania de cada esfera. É isso que o Kuyper estava tentando dizer. Então, voltando para o exemplo brasileiro. O governo federal queria dizer para os pais como é que devia ou não devia disciplinar os filhos. Ele estava intervindo na forma de você e eu sermos pais, mães, tios, avós, não importa. De que não poderia ser, a criança não poderia ser disciplinada assim, assim, assim. Agora, olha a inconsistência do nosso país. Na mesma época, aprovou-se leis que facilitaram o divórcio entre um homem e uma mulher. Porque antes o Estado tinha o costume de demorar demais para permitir que um divórcio fosse sacramentado. Então, ao invés de ter toda essa demora, eles tentaram agilizar o processo para que o divórcio saísse mais rápido. E qual era uma das alegações principais para essa mudança de lei? Que a gente não deveria intervir na vida de um casal. Olha que inconsistência. Na hora que fala da educação da criança, aí o Estado intervém. Na hora que fala de preservar o casamento, aí o Estado não intervém. Peraí, intervém ou não intervém? Conforme a comodidade deles. Conforme a cosmovisão deles. Você está entendendo como tem cosmovisão por detrás? Não é que há uma coerência de princípios. Nós entendemos que o Estado tem que intervir em tudo. Não. Faz quando convém. Porque obedece uma cosmovisão, uma maneira de enxergar as coisas. Quando o nosso governo age dessa forma, ele está tentando coibir e produzir um tipo de vida que combina com a cosmovisão deles. Ao invés daquela em que você e eu acreditamos. Então, essas inconsistências acontecem no nosso país, porque não obedecem esse conceito de soberania de esferas, tá? Então, o meu ponto era simplesmente destacar que, ao fazer isso, Deus, ao entender a soberania de esferas, nós estamos concedendo a cada área da nossa vida as coisas que Deus colocou como sendo honrosas. Eu termino com essa citação aqui. Essa minha segunda parte vai ser mais curta, eu vou falar um pouquinho mais e depois a gente vai abrir para perguntas. Olha só o que o Michael Horton disse num dos seus livros. A resposta final não está na política. Isto é, solução para os nossos problemas não está na política, nem na igreja ou no lar, mas em Deus, que reforma e reconstrói todas as três instituições distintas. Isto é, política, igreja ou lar. Liberando cada uma para cumprir o seu papel divino. Olha que interessante. O que Deus faz quando Deus realmente está trabalhando na vida ou na esfera do Estado? Quando a gente vê Deus soberanamente mexendo na vida de diretores ou governantes do nosso país, da nossa região.
Ele faz com que o governante cumpra as determinações próprias da sua soberania, da sua esfera, né? Você tem histórias bíblicas de homens que não temiam a Deus, mas que fizeram segundo os propósitos de Deus. Ciro, rei da Pérsia, libertando os judeus para que voltassem para a terra, saíssem do cativeiro e voltassem para a terra. É interessante que Ciro é chamado de instrumento ungido de Deus. Esse é um jeito de ungido que a gente não gosta muito de usar. A ideia de ungido é de, ele é escolhido, ele foi realmente usado por Deus. Mas não pense você que Ciro era crente. Não há nenhuma expressão na Bíblia que mostre que Ciro fosse temente a Deus. Ele simplesmente cumpriu a ordem de Deus. Ele cumpriu a sua vocação, o seu propósito como governante. Ele fez aquilo que lhe cabia. Mas ele não fez em obediência a Deus. Assim como acontece com inúmeras pessoas que vivem próximas de você, que podem estar fazendo o seu papel na sociedade conforme as diretrizes de Deus, mas não fazem por obediência a Deus. Amanhã a gente vai falar que isso não agrada a Deus. Deus permite, na sua bondade, na sua graça, que até gente que não lhe conhece faça alguma coisa na criação que combine com seus propósitos. Mas uma vez que você não faz direcionado para Deus, você não honra a Deus. Tá, mas é possível fazer aquilo que é agradável, no sentido de que combina com a estrutura de Deus. Vai de acordo com a estrutura. Então, de acordo com Michael Horton, o que Deus faz quando ele trabalha na esfera do Estado, na esfera da família, na esfera da igreja? Ele libera cada uma para fazer o seu propósito, para cumprir o seu propósito. Olha lá. Sem confundi-lo com as demais esferas. Isto é, igreja não pode fazer o papel do Estado, e nem Estado o papel de família, e nem família o papel de Estado, ou de igreja. Você tem o lugar de cada uma na nossa vida, na nossa sociedade. A igreja é, portanto, colocada de volta em seu rumo. O que é o papel dela? Restaurando sua confiança no poder da palavra. A família, restaurando sua confiança na importância do tempo de qualidade no lazer juntos, como também de comunhão nas escrituras. E a nação, restaurando a sua missão secular. Ele usa aqui secular num sentido positivo, não negativo. Secular, de proteger seus cidadãos contra a agressão doméstica ou estrangeira. Somente através de distinções claras entre essas esferas é que somos capazes de ter expectativas sadias e razoáveis sobre as diversas instituições nas quais estamos envolvidos no cotidiano. Bem, o que eu tinha de slide é isso aqui, mas deixa eu concluir com algumas coisas, e aí a gente abre para possíveis perguntas. Meu ponto foi tentar mostrar que a criação, a doutrina da criação, o entendimento da criação, não tem a ver só com debates com evolucionismo. Eu falei que isso tem o seu lugar, mas não é só isso. Você viver a partir da doutrina da criação, você entrar na história. Lembra que eu falei que não são só proposições que ficam aqui, tem que descer e fazer parte da estrutura do seu caminhar. Quem vive baseado no fato de Deus ter feito essas coisas, passa a ter uma maneira diferente de enxergar o seu trabalho. Porque ele entende que ele é um instrumento de Deus para evidenciar a sabedoria de Deus em uma determinada área da criação. É por isso que tem uma historinha famosa em que diz que 3 homens estavam participando de uma construção. E aí perguntaram ao primeiro: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou quebrando pedra. Aí perguntaram para o segundo: o que você está fazendo? Eu estou misturando areia. Perguntaram para o terceiro: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Os 3 estavam trabalhando na mesma obra, mas 2 estavam com uma visão muito míope. Entendeu? Às vezes, a perspectiva que a gente tem do nosso segunda a sexta é muito míope. É por isso que você está desesperadamente contando as horas para bater o sinal, ou para terminar para bater o ponto, ou para, o que quer que seja, para você, ser libertado da sua tarefa de trabalho. Eu não estou dizendo com isso que trabalho tem que ser uma coisa necessariamente prazerosa. Amanhã a gente vai falar que por causa da queda, trabalho dá trabalho. É por isso que tem esse nome. Com o suor do teu rosto comerás. Deus falou que seria penoso. Mas o ponto é dizer que
Com isso, Deus não estava dizendo que o trabalho é por natureza ruim ou mal, ou maldito. Não. Deus colocou o homem para cuidar do jardim e guardar antes de haver pecado. Então, trabalho significa ser colocado na loja para gerenciá-la bem. E isso é honroso ao Senhor. E tinha que haver no cristão um entendimento diferente da sua função enquanto está nesse lugar, à luz do fato de Deus ter feito todas as coisas. Essa é uma aplicação. Mas isso também afeta a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Lembra que eu falei quando a gente entende que até aquele descrente, até aquele que zomba de Deus, é criado à imagem e semelhança de Deus? Isso significa algumas coisas muito importantes. Primeiro, a maneira como você o trata. Você o trata com dignidade, com respeito. Mas também significa que ele tem um pontinho fraco que ele não sabe. Ele tem aquilo que Calvino chamou de um senso de divindade. É um botãozinho que descrente não gosta que você aperte, senão ele grita. Mas de vez em quando incomoda ele. Quando chega no seu mais interior e desperta o vazio e a desconexão da vida, porque ela não é preenchida pela divindade correta. Mas tem uma outra coisa interessante. O fato de você entender que ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, significa que você se coloca no devido lugar. Você se coloca no devido lugar. Presta atenção. Ser imagem e semelhança de Deus tem tanto um senso de dignidade, quanto um senso de humilhação. Você é imagem de Deus, mas você é imagem de Deus. Você não é Deus. Entendeu? Deus colocou limites para o primeiro casal, porque Ele queria que entendesse que tem certas coisas em que Deus diz, daqui você não passa. Isso não é tarefa sua. Isso não cabe a você. E você é minha criatura e tem que obedecer às minhas determinações. Deus estabelece limites. E com isso a gente entende as palavras do apóstolo Paulo. Cada um pense de si mesmo o que convém. O que é isso? O que é pensar cada um de si mesmo o que convém? Significa que você não pensa nem de mais e nem de menos. Quem pensa demais se exalta e desvaloriza o outro. Quem pensa de menos esquece que Deus lhe colocou como a obra-prima da criação. Deixa eu falar um pouquinho sobre o pensar demais e eu termino. Há entre nós, às vezes, um certo desprezo pela utilidade que os outros têm em nosso meio. E nisso a gente repete o erro dos coríntios. Entre os coríntios haviam aqueles que se julgavam espirituais. Aqueles que se entendiam assim, muito crentes. Não que eles eram sem erros, eles sabiam que eles tinham seus erros, mas eles eram certos, estavam corretos. E aí Paulo os repreende duramente, mostrando que eles faziam parte de um corpo. E como parte do corpo, significa que tudo que você pode fazer é o papel do membro que você representa, só. Mão só sabe fazer papel de mão. Quando mão inventa de ser pé, faz calo. Orelha não vai fazer papel de olho, e nem olho de orelha. E quando Paulo usa esse argumento de 1 Coríntios 12, ele está tentando criticar aqueles que se julgavam quase que autossuficientes para dizer, por mais que você seja especial, você está acoplado a um corpo. E como parte do corpo, você precisa dos demais. Agora, a gente está acostumado a pensar isso em relação à igreja, mas raramente a gente pensa nisso em relação ao mundo. Às vezes Deus desperta você. Às vezes você vai tomar o seu café da manhã e você lembra que alguém plantou aquele trigo, colheu aquele trigo, amassou aquele trigo, assou aquele pão, tirou aquele leite, fez a manteiga. Aí você começa a pensar assim, Senhor, eu sou servido por uma série de serviços que milhares de pessoas fazem para que eu tome o meu café da manhã. Às vezes Deus desperta a gente para isso. Tem horas que passa desapercebido. Você faz as coisas sem pensar.
Você faz as coisas sem entender que você faz parte de uma criação grande, em que para você ter tudo que você tem, essa roupa que você veste, esse ventilador para dar uma refrescada, os recursos audiovisuais, muito mais, você depende de outras pessoas trabalhando e fazendo, cumprindo a sua função nesse mundo. Esse é o cuidado de Deus da criação. Portanto, todo aquele que explora as potencialidades de Deus na criação honra o Senhor, quer ele saiba, quer não. Quer ele saiba, quer não, ele honra o Criador, porque ele explora a beleza e a sabedoria do Criador. Eu acho que é bom a gente separar agora para momento de perguntas, se houver, e se não a gente termina com uma oração. Tem alguma? Então vamos ver aqui a pergunta aqui. O que o senhor diz sobre o criacionismo progressivo defendido por alguns protestantes conservadores, como Millard Erickson, Warfield, como uma opção viável entre o criacionismo Fiat e o evolucionismo teísta? Essa pergunta complicada tinha que ser do Evandro Júnior, o Juninho. Tá, eu não tenho muito a dizer sobre isso, exceto que às vezes os cristãos vivem uma tensão muito grande para não se distanciarem daquilo que é considerado científico. E essa é apenas uma dentre muitas propostas de tentar combinar as coisas, né? Eu não tenho condições de esmiuçá-la agora, porque acho que eu não tenho competência para fazê-lo, mas apenas quero destacar que não é problema a gente ser acadêmico em qualquer área que seja, mas que a gente tome muito cuidado antes de comprometer alguns fundamentos bíblicos. Eu vou dar um exemplo e eu termino a minha resposta de maneira muito ruim, eu sei, que eu não respondi exatamente o que foi perguntado. Mas alguns que querem entender, por exemplo, isso aqui é uma posição pessoal que eu vou compartilhar, mas que eu acho que faz sentido biblicamente falando. Há pessoas, muitas delas conservadoras, que defendem que poderia sim ter havido morte antes do pecado, né? Tanto morte de plantas quanto morte animal. De que o único problema é a morte para com o homem. E isso sim foi consequência do pecado. É possível pensar assim? É. Mas eu tenho uma dificuldade com esse conceito. Quando você estipula a ideia de eras desenvolvendo seres animais até chegar no ser humano, tal, para tentar combinar algumas teorias aí fora com o que a Bíblia diz. Qual é um problema? Só vou levantar esse para mostrar. Na Bíblia, derramamento de sangue é sinal de juízo. Não importa se é de ser humano ou se é de animal. Inclusive, o primeiro relato de derramamento de sangue é o próprio Deus quem causa, como expressão do seu juízo. De que a morte, seja ela animal ou do ser humano, ela é resultado da maldição de Deus sobre a queda. Então, eu tenho dificuldades de entender que essas coisas aconteciam naturalmente, porque no entendimento bíblico, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Na cabeça do judeu, tudo aquilo que era derramamento de sangue era sinal de maldição. E você só podia ser liberto de morte se alguém morresse no lugar. É isso que Deus ensinou, desde o início da instituição do sistema sacrificial. Então, o meu ponto é colocar que quando a gente analisa certas teorias, não importa qual seja, a gente tem que ter alguns postulados cristãos em mente. Eu, por exemplo, entendo que derramamento de sangue em toda a Escritura é expressão do castigo de Deus. Então eu tenho dificuldade de entender que eras e mais eras tiveram morte de animais. Mas essa é uma posição minha, eu só estou mostrando como eu analiso algumas dessas teorias. Em que sentido o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Ok. Essa é uma boa pergunta, ela é ampla, vou tentar resumi-la, até porque talvez eu não tenha sido tão claro aqui. Então vamos lá. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, tanto naquilo que ele é, quanto naquilo que ele faz.
imagem é tanto estática quanto dinâmica. Isto é, tanto faz parte da estrutura quanto da direção. Eu falei de estrutura e direção antes, então deixa eu explicar. Quando o homem foi criado por Deus, ele não só foi criado santo, ele ordenou ao homem que fosse santo, que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que isso seria obediência a Deus. Deus então deu uma ordem a ele, muito clara. A ideia do homem não obedecer a essa ordem significa que ele deixou de ter a direção correta. Agora, não significa que ele... Eu vou falar disso melhor amanhã, mas eu já estou antecipando um pouco da minha fala. Não significa que ele deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque ainda que a direção esteja errada, em termos de estrutura, ele ainda reflete a Deus. Vou dar exemplo. Todo ser humano é, por natureza, um ser religioso, como a gente estava falando. Ele tem senso de moralidade. Ele tem um aspecto dele que é espiritual. Pode ser uma espiritualidade ruim, mas é espiritual. Ele tem uma capacidade psíquica, né, ou mental, que o distingue dos demais. Não só isso, Deus o fez capaz de entrar em aliança com Deus. O ser humano é um ser pactual. Deus faz pacto com ele, faz aliança com ele. E concede a ele responsabilidades, coisa que Deus não exige de nenhuma outra parte da criação. Deus fala, você tem que fazer assim, 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 assim. Dominai a terra, sujeitai-a, sede fecundos, multiplicai-vos. Deus concede responsabilidades ao homem. E isso só é possível a um ser pessoal. O ser humano é pessoa. E como pessoa significa que ele reflete a Deus. Sabe por quê? Deus também é pessoa. Na verdade, 3. E como pessoa, Deus, por natureza, se relaciona. Mesmo quando a gente não existia, Deus se relacionava consigo mesmo. É o que a gente chama do conceito de pericoreses na Trindade. Não vamos falar de palavra chique, não. Só estou falando para os estudantes de teologia. Bem, o ponto é mostrar que, por ser pessoa, por ser um ser espiritual, por ter responsabilidades, por ser um ser pensante e assim por diante, todo ser humano, sendo ele de Deus ou não, ele ainda tem resquícios da imagem de Deus. É claro que às vezes, por causa do pecado, eu vou falar amanhã, esses resquícios ficam cada vez mais difíceis de enxergar. Às vezes tem seres humanos que chegam a um estado deplorável. E você fala assim, gente, parece um animal. A gente fala assim. O que a gente quer dizer é, eu quase não reconheço os aspectos humanos desse ser. Né? Por quê? Porque longe de Deus, ele é capaz de se deturpar. A imagem fica totalmente desfigurada, fica embaçada, fica difícil de enxergar Deus lá. A não ser que a gente olhe com os olhos do Criador, do Salvador, quando ele tinha compaixão das pessoas. Ó Jesus, ó Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus tinha compaixão das pessoas. Às vezes nos evangelhos fala assim, condoído Jesus, ele curou alguém. Porque Jesus sabia que humanidade caída precisava ser restaurada. A gente vai falar isso nos próximos dias. Ele entendia isso. Então ele zelava por essas coisas. Então, em poucas palavras, o que eu estou tentando dizer é que imagem tem tanto um aspecto de estrutura, em que todo mundo seja ele cristão ou não. É por isso que eu li aqueles textos da Bíblia. Eu não estou falando essas coisas só da minha cabeça. A Bíblia dá base para dizer que eu não tiro a vida de um ser humano, porque ele é a imagem de Deus. Eu não falo mal do ser humano, porque ele é a semelhança de Deus. Aqueles 2 textos que a gente leu de Gênesis e de Tiago. Então a Bíblia chama todo homem de imagem de Deus. Agora a gente sabe também que Jesus Cristo está restaurando essa imagem, segundo santidade, justiça e pleno conhecimento. Tá? Isso aí a gente fala depois. Vamos lá. Nós vamos para a última pergunta e as outras ficam para amanhã. E aqui tem umas 4 perguntas aqui que dá para fundir e fazer uma só. Então eu vou pegar 4 perguntas aqui e vai dar para
Para responder uns 20 minutos. Transformar as 4 perguntas numa só, porque está muito parecido uma com a outra. Tá. Entendeu? Quando uma esfera pode legislar sobre outra. Por exemplo, se um pai espanca o filho, o governo poderia legislar sobre isso? Se sim, como isso não contradiria a soberania das esferas? Ok. Então, Essa pergunta? aqui tem 4 perguntas que é mais ou menos essa pergunta aí. Tá. Vai falar as outras ou essa basta? Só essa basta, as outras Tá bom. deixa para amanhã. Ok. Então, entenda bem. Quando eu falei que a função do Estado é salvaguardar a soberania de cada esfera, o que eu quis dizer é o seguinte: quando um pai espanca o filho, ele não age em conformidade com a estrutura estabelecida na esfera familiar. Ele abusa dessa estrutura, fazendo um papel que não lhe é dado. Ele está fazendo o papel de Estado dentro da família. Quem é que tem o poder da espada? Só o Estado. Pai não castiga filho, pai disciplina filho. Pai não tem direito de maltratar filho. Ao fazer isso, ele extrapola as estruturas da sua esfera. É por isso que a função do Estado qual é? É salvaguardar as funções de cada esfera. Assim como quando a igreja passa a dizer para você fazer as coisas de um jeito que extrapola a liberdade que Deus deu à igreja, ela está infringindo. Mas a igreja tem o direito de exortar e ensinar as pessoas na palavra de Deus, inclusive fazendo aplicações em relação à família, em relação à vida no trabalho e na política. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo o que está dentro da esfera de igreja. Eu não estou aqui legislando. Quem faz isso é quem está no poder legislativo. O poder legislativo, eles estão estabelecendo leis para, a princípio, salvaguardar a estrutura de cada esfera. Essa é a ideia que o Kuyper disse que seria o ideal. Não é o que acontece, tá? Para ficar bem claro. Não é o que acontece sempre. Isso que deveria ser o ideal. Um Estado que trabalha em conformidade com o desejo de Deus deveria salvaguardar essas estruturas. Essa é a ideia. Então, quando um pai faz esse tipo de abuso físico para com a criança, ele está extrapolando aquilo que é próprio daquela esfera. Por isso que o Estado vai lá e corrige. Esse é o contexto.